Bem, amados, Gênesis 9. Ainda dar uma lida, a gente está tentando fazer por capítulo, né? Se o Senhor conceder essa graça da direção, a gente consegue compartilhar o capítulo 9, né? Diz assim, Gênesis capítulo 9, né? A partir do versículo 1. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês. Assim como lhe dei os vegetais, agora lhe dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é a vida. A todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. A cada um pedirei conta da vida do seu próximo. Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: vou estabelecer a minha aliança com vocês e com os seus futuros descendentes, e com todo o ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, o meu arco que coloquei nas nuvens. Será o sinal da minha aliança com a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-no sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos será para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, viveu 350 anos Noé. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Bem, temos aqui um
algumas partes. Eu gostaria de começar assim, pensando junto com os irmãos, nós todos aqui, nessa noite que o Senhor está nos dando. É a segunda vez que aparece essa palavra abençoou, né? Ela apareceu lá quando Deus abençoou Adão e Eva, né? E também declarou uma palavra, né? Que eles pudessem ser férteis, pudessem multiplicar e povoar a terra. E agora, pela segunda vez, apareceu essa palavra abençoou, ou do verbo abençoar, né? A gente acaba, né, assim, no dia a dia, né, utilizando essa palavra com alguns significados, né? E aí, irmão, pegou a bênção? Ah, peguei a bênção, irmão. E aí? Ah, bênção pura, né? Alguns já aperfeiçoaram a bênção pura sem mistura. Então, cada um tem um jeito de usar, né, essa palavra, entende ela de uma forma, né? Mas eu queria, assim, pensar um pouco nessa noite, e nessas duas vezes, tanto na primeira que nós lemos, né, lá em Gênesis com Adão, como agora, nós vemos que a Escritura relata, registra que Deus abençoou. Então, a primeira coisa, quando nós usamos essa palavra, né, ou no caso esse verbo, é a gente entender quem é o sujeito dele, quem está abençoando, né? Porque é uma palavra abençoar, se abrir um dicionário, a gente pode encontrar diversos significados para essa palavra, né, para esse verbo aqui. Mas quem está abençoando é Deus. E disse que Deus abençoou. Então, Deus viu essa necessidade ou esse propósito de abençoar Noé e seus filhos, como ele fez com Adão e Eva, né? E quando a gente pensa em Deus abençoando, né? E a Escritura, ela começa no versículo 1 dizendo assim: Deus abençoou a Noé e seus filhos. Então, Deus abençoou, né? O que acontece para vocês, irmãos, quando Deus abençoa alguém? O que vocês acham que isso aqui significa? Eu gostaria de algumas sugestões, alguns pensamentos. O que vocês acham que, né, Deus pode curar, Deus pode fazer algo, né, Deus pode socorrer? Tem vários verbos, mas quando esse verbo aparece, o que dá a impressão para a gente? Que ele fez uma coisa muito boa. O que mais? Quem pode falar também? Ele fez uma coisa muito boa que a gente não sabe nem dizer que coisa tão boa é essa, né? Mas parece ser algo muito bom quando Deus abençoa alguém. Mas eu queria assim, que tipo de perfeito? Por que Deus não fez outra coisa e abençoou? Eu queria que a gente pensasse nessa palavra para a gente até corrigir no nosso dia a dia como a gente usa ela, entendeu? Essa é a reflexão. Está dizendo aqui que Deus abençoou uma família. É diferente, nós podemos abençoar uns aos outros, porque em Abraão, ele diz claramente, olha, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. Então, entra uma outra linha, entra a linha horizontal. Então, eu posso abençoar alguém, alguém pode me abençoar. Eu posso amaldiçoar alguém e alguém pode me amaldiçoar, né? Na linha horizontal. Aqui nós estamos vendo na linha vertical, né? Então, assim, quando a gente abençoa, a gente usa o quê? Palavras. Ou quando a gente amaldiçoa, a gente usa o quê?
palavras, não é assim? Então a gente precisa refletir então aqui o que? No poder das palavras, no poder das palavras. Eu acho que quando Deus fala assim, Deus, eu abençoo, ele quer dizer, protege de todos os males, em todo esse sentido. Então, você acha que está ligado a proteger? Proteger. Tá. Quando a gente fala assim para o irmão, Deus te abençoe, ele quer dizer também, Deus te proteja. Deus te... Por que a Escritura usa assim, então? Para você refletir. Deus abençoe e te guarde. Se abençoar é guardar, então ele não precisava usar o guardar. Não, está escrito. Né? Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Porque, assim, eu não fecho a questão. É a minha impressão só, que eu queria compartilhar com vocês. Me parece que abençoar tem um significado muito amplo. Mais do que prover, mais do que sustentar, mais do que proteger, mais do que guardar. Me parece que é algo que está ligado à própria vida. Quando Deus abençoou ali, e abençoou com palavras, disse para Adão e Eva, sejam fecundos e multipliquem-se, de fato aquilo aconteceu. Né? Assim, você vê que no dilúvio já tinha uma população relativamente significativa vivendo na Terra. Né? Agora a gente vê ele falando para Noé. E a gente vai conseguir perceber que de Noé a Abraão também há uma população bem significativa sobre a Terra. E depois ele diz isso para Abraão. E Abraão, a gente conhece a história, Isaac, Jacó e Esaú. Jacó entrou no Egito com 70 pessoas e saiu depois de 400 anos com aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. Então isso também aconteceu. Né? Então assim, a impressão que me vem é que está assim, algo ligado à vida, à intensidade da vida. Porque quando, né, Deus amaldiçoa alguma coisa também, irmãos, é como aquilo tendesse o quê? A morrer. Não é assim? Maldita seja a terra por tua causa. Não foi o que ele disse? E a terra começou a... Se a gente pensar no que era a terra naquele tempo, e o que já era a terra no tempo de Noé, e pensar a terra no que é hoje, né? A gente poderia também fazer uma comparação, né? Quando Deus diz assim, escolha a bênção e a vida, ou a maldição, né? E a morte. Então parece que a bênção está ligado à vida e a maldição está ligado à morte. Quando a gente amaldiçoa alguma coisa, a gente não amaldiçoa para prosperar. A gente não amaldiçoa para dar continuidade. O intuito, a essência de amaldiçoar é matar. É fazer terminar, é dar fim. E a de abençoar é prolongar, prosperar, derramar vida, intensidade de vida. Salmo 73 ele fala, né? O Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ó, muito bem lembrado. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Perfeito. Então, olha que interessante. Então, essa palavra abençoar, que às vezes a gente utiliza assim, puxa, ela tinha uma necessidade e tal, Deus atendeu aquela necessidade, pô, Deus me abençoou. É como a gente pegasse essa palavra que tem um significado imenso e diminuísse ela de tal forma e usasse ela de uma forma que quase que nem coubesse. Porque na verdade o que Deus fez foi, entrou com alguma providência, né?
com socorro, com alívio, com refrigério, né? Quando o Senhor nos abençoa, e Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção, né? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acho que quando essa palavra é utilizada e tem esse significado, é esse significado mais amplo. Domingo, quando o Senhor estava falando com a gente, né, e estava naquele texto de Balaão, por que que aquele falso profeta, por que que aquele bruxo não conseguiu amaldiçoar o povo? Porque o povo estava abençoado. Então existiu uma palavra sobre aquele povo. Existiu uma palavra. E se Deus abençoou, veja bem, se houve uma bênção vertical, nenhuma maldição horizontal pode atingir. Então, se está debaixo desse abençoar vertical, maldição nenhuma pode furar esse escudo, né? Por isso, nenhuma arma preparada contra vós prosperará, né? Por isso, assim, que sobre Israel não vale encantamento, né? Então, quando é que uma maldição, como o Senhor falou conosco domingo, como é que uma maldição pode prosperar? Quando se quebra esse abençoar aqui vertical, né? A gente vai reparar que depois dessa palavra abençoou, vai aparecer uma outra palavra importante, que é Deus fez uma aliança. E Deus não abençoa sem propósito, sem sentido, né? Deus abençoa sempre no seu eterno propósito. E no seu eterno propósito há sempre uma aliança com um povo que Ele chamou para estar debaixo da sua bênção, né? Então, irmãos, se aqui está a bênção, essa cobertura que a gente está fazendo, e aqui tem um outro povo que não tem isso, não importa, olha só como é que é importante, não importa que a vida aqui pareça um pouco melhor, que aqui pareça mais bonito, boa, Miguel, mais bonito, mais alegre, com uma aparência, né, a que seja, e aqui possa ter tribulação, luta, alguma coisa assim, né? Muitas vezes a gente olha para isso aqui e não olha para quem está cobrindo. Aqui, quem está sendo a cobertura? Deus, que abençoa esse povo. E aqui tem alguém que não tem cobertura. Ou seja, pode ter uma aparência maravilhosa, mas é super frágil. Do dia para a noite isso desmorona, isso não tem sentido, isso não tem propósito, isso é efêmero, isso é fugaz, isso é ilusão, seria a palavra, né? E ali em cima, né? Aqui em cima, a gente está observando um povo que está debaixo dessa palavra de bênção, né? E esse abençoar é como saísse um poder de Deus, né? É uma virtude, um poder que sai de Deus, né? E que fica sobre aqueles que foram abençoados. É uma coisa muito poderosa no mundo espiritual, quando Deus virava e falava assim, olha, eu te abençoo, não é? No mundo espiritual, as hostes do mal, os principados, as potestades, quando ouviam, porque quando Deus fala, não é só, né? Sim, há momentos em que Deus pode falar de uma forma particular por um propósito, né? Mas há momentos onde Deus declara aquilo para que principados e potestades ouçam mesmo. Então, quando Deus diz, eu abençoo, é como
viesse um escudo, mas mais do que um escudo só protetor. Né? Então, como era importante a bênção de Deus. Quando a gente começa a entender a bênção de Deus e começa a entender a bênção da primogenitura, a gente vai entender por que Jacó aloprou, no bom sentido da palavra, atrás dessa bênção. Porque essa bênção, irmãos, era tudo. Para a gente é um pouco difícil que está hoje, está no outro contexto histórico, no outro momento de vida, né? Num momento onde você tinha, como a palavra colocou aqui, Noé, com a mesma profissão do seu pai Lameque, que era o quê? Um agricultor que dependia de solo, de chuva, de inseto, de uma série de coisas. Para quê? Para poder colher o seu próprio alimento. Viver aqui era todo o diferencial. Ainda que aqui a pessoa não acumulasse riquezas, né? Mas aqui Davi diz que foi moço, agora sou velho. Nunca vi o justo mendigar o pão. Ou seja, aquele que está debaixo da bênção de Deus, Deus o alimenta, o sustenta, o guarda, o provê, o socorre. Ele clama, Deus escuta, estende a mão, né? Tira ele do tremedal da lama, tira ele do mar quando afunda, guarda ele do pavor noturno, da seta que voa de noite, da peste, da doença, da enfermidade. Então isso aqui é algo muito, vou botar aqui, irmãos, tremendo. A bênção de Deus é algo muito tremendo. Então, como Deus abençoou aquele povo de Israel, eles estavam debaixo da bênção de Deus, então foi o que o Senhor falou conosco domingo. Então assim, o deserto, se a gente pegar aquela trajetória, em qualquer documentário atual, né, a gente vai perceber o nível de perigo que existe em um deserto. Desde a desidratação, a falta de água, até serpentes e víboras muito venenosas. E quando aquele povo saiu e andou todos aqueles anos, vem a pergunta, em algum momento, alguma víbora foi lá, picou alguém e alguém morreu de forma, porque a víbora foi lá? Nunca. Isso em 40 anos. Qual foi a única vez, oportunidade registrada que a víbora picou o povo? Quando o povo decidiu sair debaixo, aí vieram as víboras e o quê? Picaram o povo. Ué, mas as víboras não estavam ali? Ué, nasceu uma víbora ali? Agora fez assim, varinha mágica, víbora, tum, a víbora veio e picou todo mundo? A víbora estava onde, irmãos? No deserto. Mas ela podia entrar no acampamento de Israel? Ela vivia ali debaixo da areia. Mas ela podia entrar debaixo da tenda de alguém? Por quê? Bênção. Invisível, não se vê, mas bênção. Cobertura. Nem o mundo espiritual pode se aproximar e nem as próprias feras. Então, olha que coisa tremenda. Moisés tinha discernimento, o povo não conseguia entender. Quebrou isso aqui, saiu disso aqui, as víboras estavam em volta, podiam vir. E picavam, e morriam 10, 12, 24 mil, como naquele exemplo que foi citado, 23 mil. Né? Isso era comum. Então assim, aqui debaixo tem água. Aqui debaixo tem pão que chove do céu. Aqui debaixo, durante 40 anos, diz a Escritura, que ninguém se achou enfermo no meio daquele povo quando saiu do Egito. Ninguém. Sabe o que é 2 milhões de pessoas? É como a gente pegasse assim, Jacarepaguá e falasse que de repente em toda Jacarepaguá não houvesse uma pessoa doente. Quase que um absurdo. Quase que um absurdo. Quase que uma impossibilidade. Imagina 2 milhões de pessoas defecando no meio do deserto. Existia uma prática no livro de Levítico, como deveria fazer isso.
né? Existiam orientações do comportamento coletivo, mas tenta imaginar isso, vivendo, tomando água, com a mesma roupa, com a mesma sandália, com água praticamente só para beber, pessoas idosas, pessoas tendo filho, e nunca uma enfermidade conseguiu. Por quê? Benção. Agora, quando veio aquela peste e matou uma porção, como no caso de Corá, quando saíram, quando quebraram a aliança, quando se rebelaram. Então, olha, a gente sabe que existem casos muito específicos que não estão nesse exemplo que a gente está citando, quando ocorrem casos de aperfeiçoamento, como Jó, de provação, mas a gente percebe na Escritura que são casos específicos. São casos que Deus está tratando com pessoas de forma específica. Mas quando a gente olha a maioria dos exemplos de coletividade, a gente percebe que esse princípio ele é válido. A gente percebe, na verdade, que não é Deus que tira o escudo, sou eu que saio debaixo dele. Agora eu pergunto uma coisa, irmãos, debaixo disso aqui, faz diferença eu ser forte ou ser fraco? Não, né? Onde pode parecer ser um pouco diferente? Aqui, né? Lá fora, né? Mas aqui, faz diferença eu ser o carão, fortão, espiritual ou o outro? Faz diferença, irmãos? Não faz diferença. Então, isso aqui, eu tenho um exemplo muito claro de um amado irmão evangelista, Carlos Anaconda, que uma vez a gente estava trabalhando numa campanha, né? E eu era ainda solteiro, jovem, né? Nessa época a minha função era transportar pessoas endemoniadas, né? Que ele pregava, ele era uma pessoa muito simples, ele pregava o evangelho, mas quando ele falava assim, oi, me vinha Satanás, caía 300, 400 pessoas endemoniadas, né? Era um culto evangelístico. E assim, né? Tinha uns irmãos que se preparavam lá na Carpa de Libertação, que era o local lá onde eles ficavam esperando, e a gente fazia uma função que chamava cabidiro, que era orar, interceder para que o inimigo não fizesse nenhum mal àquela pessoa e carregar ela até onde estavam irmãos mais experientes para tratar, né? Com aquele irmão que queria se tornar um irmão, né? E uma vez ele passou por uma experiência dessa, uma coisa exaustiva, né? Que desgasta muito, exaustiva, e depois de toda aquela noite, já chegando à madrugada, manifestou entre aspas, assim, se a gente pode dizer, um gadareno, e aí ele estava assim exausto, e ele virou e falou assim para Deus, Deus, eu não tenho mais força, não tenho condição. E aí foi quando o Espírito Santo falou com ele naquela hora e falou assim, quando em algum dia você fez alguma coisa aqui porque você era forte ou tinha condição? Só fala, quem vai fazer sou eu. E ele baixou a cabeça assim, se humilhou diante do Senhor e falou assim, o Senhor está correto, o Senhor deu a ordem e o Senhor honrou aquela ordem e fez a obra. É quando a gente quase que imagina que na fadiga do cansaço não vai ser possível fazer aquela obra pela condição que nós encontramos. Como eu vou orar por aquele irmão? Como eu vou fazer tal coisa? Como eu vou visitar aquela pessoa nessa condição? Como eu vou fazer isso? Mas faz alguma diferença estando debaixo daqui? Se quem guarda, se quem livra, que quem sustenta, que quem provê, que quem renova, quem abençoa é o maior, né? Cabe a nós nos rendermos a Deus em dias de força ou em dias de cansaço. Vai ter horas que Ele vai falar assim, vai, a gente está... E vai ter dias que Ele vai falar assim, vai, a gente está bem cansado, mas a gente tem que ir também, né? Porque não é a nossa condição, né, que a gente vive naquele momento. E Deus parece que deixa a gente ir em todas as condições para a gente entender que tanto faz mesmo, que quem está fazendo é Ele, né? Então, assim, eu acho que essa palavra, esse verbo abençoar, que começa o versículo, logo o primeiro, né, do capítulo 9, ela é muito forte. E quando a gente tem essa consciência, isso ganha a gente, isso muda quando a gente vira para o irmão e fala assim também, eu te abençoo. E a gente declara aquela palavra do nosso coração, a gente declara aquela palavra no nosso espírito.
eu te abençoo, e a gente lança uma palavra sobre alguém de bênção, isso tem uma influência e um impacto no mundo espiritual muito grande. Muito grande. Né? Muito grande. Né? Assim também quando nós, né, amaldiçoamos alguém através de alguma palavra, que pode acontecer. Tiago fala assim, pode da mesma boca, da mesma fonte jorrar água doce e salgada? Não pode. Mas por que ele estava falando com os irmãos ali naquela carta? Ele estava falando com os irmãos porque estava acontecendo isso. Senão ele não teria falado. A advertência veio porque ele observou isso na comunhão dos santos. Ele falou, irmãos, e ele estava trazendo uma advertência, falou assim, irmão, não pode isso. Não pode, mas estava acontecendo. E está acontecendo realmente em função da nossa fragilidade, né? E às vezes da nossa falta de conhecimento ou de percepção ou de vigilância naquele momento. E aí alguma palavra sai. E aí o que nós precisamos fazer com essas palavras que Jesus disse, qualquer palavra frívola que sair do lábio dos homens, eles darão conta. Então o que a gente precisa fazer quando uma palavra dessa sai? A gente precisa cancelar essa palavra. O que você faz quando assina um documento e depois você quer invalidar aquele documento? Você precisa assinar um outro documento dizendo que aquele documento não tem mais validade. Então, se sai dos nossos lábios uma palavra de maldição e as trevas começam a trabalhar em função dessa palavra que nós lançamos no mundo espiritual, com autoridade espiritual, né? Então, quando nos arrependemos, precisamos falar assim, não, mas isso aí vai passar, isso aí o tempo resolve, não, isso aí era assim mesmo, não. Precisamos, então, cancelar essa palavra. Senhor, me arrependo de ter dito isso. Saiu dos meus lábios, eu reconheço, Senhor, que eu falei isso, estava irado, minha carne estava gritando, agi por justiça, agi por impulso, declarei essa palavra, mas eu quero me arrepender, Senhor, eu quero cancelar essa palavra, que ela não tenha mais poder e autoridade no mundo espiritual. Pelo contrário, Senhor, agora eu quero abençoar aquela pessoa. Olha que coisa importante, né? Até porque no horizontal, isso funciona em mão dupla, né? Funciona em mão dupla. Então, assim, acho que de início a gente poderia ficar com essas duas palavras: abençoar e fazer aliança. Então, quem abençoa é Deus. E quem faz a aliança é Deus. O homem só responde à aliança. O homem não tem condição de fazer uma aliança. Não, Deus, eu vou fazer uma aliança contigo. Não. O homem pode até falar isso, assim, no seu coração, com alguma intenção. Mas, na verdade, a aliança vem do maior para o menor. Vem daquele que tem todo o poder para aquele que nada é. Como diz Ezequiel, né? Porque, Senhor, nós somos menos do que nada. As nações são como pó diante de ti. Então, assim, tem o nada. Ezequiel diz assim, nós somos menos que o nada. Então, quando nós pensamos em tudo aquilo que Deus é, o quão grande Ele é, o quão tremendo Ele é, o quão perfeito Ele é, seja desde uma enzima que Ele colocou dentro do nosso corpo, que age perfeitamente quando alguma coisa acontece, e até uma estrela lá que tem uma influência na maré, no oceano, assim, Ele controla o grande, Ele controla o pequeno, Ele controla o invisível, Ele controla aquilo que a gente nunca vai saber que Ele controla, que está além da condição humana de saber, de infinito, né? Ou seja, a gente está no finito, mas e o infinito? Como é que a gente lida com ele? Com aquilo que não termina, que não tem fim, né? Então, assim, é Ele que nos abençoa. É Ele que faz uma aliança. E Ele fez várias alianças ao longo da história. Essa aliança que Ele fez foi com Noé. Mais tarde Ele faz uma aliança com Abraão.
antes de Noé, ele fez uma aliança com Adão, podemos falar assim, né? Porque ele disse assim, né? Da sua descendência farei vir um que pisará a cabeça da serpente. Existia ali uma promessa. Existia ali uma promessa de alguém que viria da semente da mulher e iria esmagar a cabeça da serpente, né? Então ele fez com Adão, fez com Noé, fez com Abraão, fez com que o Senhor nos falou domingo também de novo. Finéias, quando pegou aquela lança e atravessou nos dois que estavam na tenda, né, daquele israelita com aquela moabita, o que ele falou para Finéias? Que não faltaria membros da família dele no ofício sacerdotal. Deus fez uma aliança com ele por causa de uma atitude dele, né? Podemos lembrar também de Davi, que nunca faltaria descendente também no seu reino. Mas de todas essas alianças, existe uma, que é o motivo de nós estarmos aqui hoje, que ela é chamada Nova Aliança, né? E cada uma dessas alianças teve um contrato, né? A de Noé tinha um arco, né? A de Abraão tinha os animais cortados, né? A de Finéias tinha a sua atitude. Então a Nova Aliança, esse contrato foi feito com sangue. Então, existe um contrato. Eu vou chegar nesse terreno aí, um terreno baldio, e se chegar uma pessoa, pode estar todo mundo brigando, e a pessoa puxar lá de baixo um papel todo rasgado, ele pode estar todo preto, chegar e mostrar o papel, e esse papel falar que aquele terreno é propriedade dele, e tiver ali a chancela do cartório, o que todo mundo vai ter que fazer? Sair dali, porque aquele terreno é o quê? É dele. É assim? Então, assim, o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo fez uma aliança. Olha, existe uma nova aliança, existe um novo contrato. E esse contrato é escrito agora no meu sangue. Por quê? Todas essas alianças foram alianças temporárias, com muitos significados proféticos, e algumas ainda vão se cumprir até no milênio, né? Mas essa é uma aliança eterna. Porque por mais que a gente passe para o Senhor, né, ou que o Senhor venha e nos leve para Ele, o motivo de nós estarmos com Ele por toda a nossa eternidade começou onde? Com essa aliança. Qual é a primeira coisa que Ele vai fazer quando todos esses que já esperam e aqueles que ainda vão chegar se encontrarem, todo esse povo reunido? O que Ele vai fazer? Na sua boda, vai servir o vinho. Porque não tomarei da vide. Porque não tomarei da vide. Naquele dia ele falou assim, ó, eu estava ansioso para ter convosco esta Páscoa. Ansiava o meu coração. Ai, se eu fosse um discípulo, eu faria assim, pô, está há 33 anos fazendo Páscoa, qual a diferença? Páscoa do ano passado para essa choveu, a outra não choveu. Estamos na Páscoa. Essa Páscoa é diferente. Porque nessa Páscoa, quem vai ser o Cordeiro sou eu. Porque nessa Páscoa não vai ter vinho, vai ter sangue. E esse sangue vai ser meu. Por isso ansiei profundamente ter convosco esta Páscoa. E levantando o copo, falou assim, olha, faço uma aliança. Faço uma aliança. Essa aliança que eu vou fazer com vocês é uma aliança no meu sangue. Ou seja, no sangue de um justo. No sangue de alguém que é 100% Deus, mas 100% homem e que não tinha nenhum pecado. Que ele estava derramando o seu sangue. Mas na frente nós vamos ver que Deus, apesar da lei mosaica não estar implantada, nós percebemos um princípio que Deus lança, o seguinte, olha, aquele que derramar sangue
também da mesma forma terá o seu sangue derramado. Então, o homem tirou a vida daquele, derramou o sangue dele, então o outro vai tirar a vida desse. Era um princípio, ainda que a lei não tivesse com todos os seus detalhes implantada, porque a lei veio no Sinai, né, como diz em Hebreus, por meio do Senhor, por meio de anjos que, né, entregaram as tábuas da lei, e Moisés a disse a todo o povo, e leu publicamente, né, mas aqui já existe um princípio, dizendo, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Olha que interessante. Então, ninguém derrama o sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo derrama o seu próprio sangue até a última gota. Derrama o seu sangue, ou seja, a separação do sangue do corpo, ele derrama o seu sangue na sua morte, para na sua ressurreição trazer vida. É uma aliança que é infalível da parte dele. É infalível da parte dele. Podemos escolher sair debaixo dela. Mas quando pegamos todos os exemplos bíblicos, o sangue nos umbrais da porta, né, o anjo exterminador não podia tocar naquele primogênito, né, quando um sumo sacerdote era preparado, então ele colocava o sangue na ponta da sua orelha, na ponta do seu dedão e na ponta do seu polegar, como está em Levítico, né, mostrando claramente que o ouvido que ouvia as coisas da carne agora morreu e ouve as coisas do Espírito. A mão que fazia e praticava as obras da carne, agora vai praticar as obras do Espírito. E o pé que andava no caminho da carne, agora vai ser conduzido pelo Espírito. Então, todas essas prefigurações do Antigo Testamento que Paulo fala que eram sombras para nos instruir no dia perfeito que é Cristo, né, nos deixam claro que essa aliança tem uma importância vital. Todos, na verdade, aguardavam essa aliança que foi feita por meio de Jesus Cristo, né? Perfeita e inquebrável, né? Então, se nós crermos com o coração e confessarmos com os nossos lábios, seremos salvos. Queria colocar assim essa questão de ser salvo, pensando um pouco assim, né? Estar aqui debaixo. Não seria muito bem isso no mundo espiritual, mas só para a gente fazer uma figura. Estar aqui debaixo. Como se estivéssemos aqui e fôssemos transportados para cá. Pensa em uma casa. Para a gente entender uma outra coisa importante. Se o homem, que é o cabeça de uma casa, creu no Senhor e ele foi salvo, e se ele é a autoridade da sua casa, então sobre a casa desse homem tem o quê? Você sabia que mesmo a companheira dele, a gente sabe que a salvação é individual, tá? Mas a companheira e os filhos podem desfrutar de uma atmosfera, não estou falando de salvação, podem desfrutar de uma atmosfera e de todas essas promessas porque estão debaixo daqui? Se essa mulher for submissa a esse homem e seus filhos submissos ao casal, todos eles podem desfrutar disso. Isso não significa que ela seja salva, né? Porque a salvação é uma questão individual, né? Mas eles podem desfrutar sem perceber. A atmosfera da casa muda, o ambiente da casa muda, as doenças que entravam naquela casa não entram mais, a confusão que entrava naquela casa não entra mais. Eu digo quando existe uma autoridade bem posicionada. Bem posicionada. Então, olha a importância de uma autoridade bem posicionada. Olha o que toda essa casa pode desfrutar. E olha como essa pessoa pode conduzir aqueles que ainda não são salvos para serem salvos, mostrando a realidade de um salvo. Mas aqui nós não estamos falando de ser crente, aqui nós não estamos falando de vir a um culto,
Aqui nós estamos falando como o evangelista Humberto pregou ontem, o Senhor falou através dele, né? Como cumprir algumas coisas básicas. Aqui nós estamos falando realmente numa posição muito interior do nosso coração, uma decisão clara de querer fazer essa aliança com Jesus Cristo, permanecer nela e estar debaixo da bênção dele. Né? Agora, irmãos, olha só como essa bênção, essa palavra, ela não tem o significado que a gente usa. A gente deu o exemplo de uma família, né? Demos o exemplo aqui de uma pessoa com autoridade, né? Aqui debaixo da bênção de Deus, então Deus o abençoou. Então essa bênção veio de cima. Vamos ampliar isso, a gente falou de uma família, vamos ampliar para uma cidade. Existe uma pessoa debaixo dessa bênção, não estamos falando de caosinho, estamos falando de uma bênção quando Deus falou para Noé aqui: eu abençoo você, Noé, e a sua família. Estamos falando de uma bênção vertical no mundo espiritual, real. Quando existe isso, né? Dependendo dessa... uma cidade pode ser poupada. Como no caso que a gente lembra de Sodoma e Gomorra. Se tiverem tantos justos, o que ele está querendo dizer aqui? Ó? Aqui debaixo, com aliança, com relacionamento vertical, essa cidade não será destruída. Todas as pessoas, ainda que com práticas iníquas, ainda que com escuridão na sua mente, vão desfrutar de uma realidade que foi promovida por essas pessoas. Vamos para uma cidade, não vamos? Agora vamos sair de uma cidade e vamos para uma nação. Vamos escolher a nação de Israel, por exemplo. Quando Israel tinha o coração que o Senhor se deleitava. E o que o coração de Israel, como nação, produzia em Deus? Produzia em Deus no sentido para a gente poder entender, né? Que essa graça retornava e existia o quê? Paz. E isso também impactava as nações vizinhas. Se a gente sair da nação e for para o mundo, Jesus disse o seguinte: o meu corpo, a igreja, é o sal da terra e a luz do mundo. Então, por causa do sal e por causa da luz, pessoas que estão hoje andando, viajando, trabalhando no mundo todo, desfrutam ou recebem gratuitamente, sem perceber, que eu digo inconscientemente, de produtos de bênção, se a gente pode colocar essa palavra, por causa da presença da igreja do Senhor na terra. Então, quando a gente pensa nisso, a gente volta e pensa assim: qual é o papel da igreja? Não é o de Israel, né? Ser uma nação voltada para ele mesmo, né? Então, se o tempo todo ele falou para Adão multiplicar e espalhar, falou agora para Noé multiplicar e espalhar, falou para a igreja primitiva multiplicar e espalhar, eles não entenderam muito, aí veio Estevão e espalhou, né? Qual é a nossa tendência? A nossa tendência é sempre nos ajuntar em torno de algo que está bom. Essa é a nossa tendência, né? Tudo bem, existe realmente a prática da vida comum, da comunhão. Poxa, fundamental. Mas a comunhão não pode estar voltada para ela mesma. A comunhão não pode ser o centro. A comunhão pode ser apenas um meio ou uma ferramenta que o Senhor nos dá, né? De orarmos uns pelos outros, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, socorrer uns aos outros, mas num sentido mais amplo, o candelabro tem que ficar onde?
lá no alto do velador. Então, da mesma forma que um membro de uma família pode perceber isso, da mesma forma que algumas pessoas de um bairro podem perceber isso, dessa mesma forma, todos aqueles que não conhecem a Deus podem olhar para esse povo, né, e conhecer o Deus deles. Pena que Balaque teve um pensamento mesquinho. Porque se Balaque pensasse assim, puxa vida, nem esse bruxo tem poder de amaldiçoar esse povo, né? O Deus desse povo é Deus mesmo. Poxa, então vamos adorar esse Deus, né? Vamos adorar esse Deus, né? Então assim, ele quis resistir, né? Ele quis guerrear, né? É como algumas pessoas escolhem fazer, elas guerreiam com Deus, elas lutam contra Deus, né? Mas há outras que botam a bandeira branca e dizem logo, eu me rendo, não vou ficar lutando, né? Já vi o que acontece, já percebi, já enxerguei o testemunho, já sei como é que é, vou me render e logo se, né, coloca nas mãos do Senhor, né? Então assim, essas duas palavras, abençoar então em aliança, fecham, digamos, essa abençoar, aliança e derramamento de sangue, né? Fecham essa primeira parte do capítulo 9, a parte importante, que fica essa reflexão para a gente do que significa a palavra abençoar de fato. Quando Deus fala que Ele abençoou. Então vamos tentar evitar usar ela dessa forma, né? Que às vezes a gente usa tão, né? E aí, irmão, tá de férias? Estou na bênção. Não é isso? A gente pega uma palavra que tem um significado, poxa, que é sem palavras, né? Deus protege, Deus guarda, Deus cura, Deus não deixa chegar, Deus não deixa chegar para o noturno, Deus não faz isso. Deus é uma cúpula invisível. Deus fala assim, eu te abençoo. O mundo espiritual não consegue mais penetrar naquilo. Aquilo está fechado. Não entra, a não ser que a pessoa abra a porta, né? E troca isso por estar de férias ou ganhar alguma coisa, entendeu? Então assim, e aí as coisas acontecem na medida que a gente crê no tamanho delas. Se a gente acha que abençoar isso, essa benção que a gente recebe. Se a gente acha que abençoar Deus me abençoou em Cristo, então eu faço parte de um povo que é abençoado por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Minha casa é abençoada. Minha vida é abençoada. Não abençoada no sentido físico, material que a gente está falando. Nesse sentido espiritual. Nós estamos debaixo de uma cobertura. Nós estamos selados. Puxa vida, então a gente vai andar sem tentar a Deus. A gente vai andar com prudência. Mas a gente vai andar confiante. Descansado. Que pode ter serpente no deserto, irmão, mas ela não entra no acampamento de Israel, por causa da bênção. A não ser que Israel tropece. Aí a serpente vai entrar. Né? Então assim, passando essa primeira parte, né, temos uma segunda parte também aqui que chama a atenção, né, um questionamento que o Cadu perguntou na última segunda. A resposta está aqui, né, no versículo de 14, 15 e 16, né? Dessa promessa de que Deus nunca mais iria terminar com a vida, seja ela do homem ou dos animais, por meio de um dilúvio. Então Deus fez uma promessa, né? Deixou claro, né, isso através dessa aliança que ele colocou nas nuvens. Nessa segunda parte,
Escritura diz que toda a terra foi repovoada por esses 3 homens. Ou seja, da mesma forma que tudo começou lá em Adão, né? E no dilúvio ficou Noé, seus 3 filhos, Noé e sua esposa, né? Obviamente, e eles e suas respectivas esposas. Então, toda a terra foi repovoada novamente por meio de Noé. Então, os descendentes de Caim, né? Então, todo mundo limou tudo. Aqui começou de novo. E quando começou de novo, né? Essa descendência aqui recebeu uma maldição. Né? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho nisso agora que a gente leu, né? Vamos separar em 2 partes para a gente não... Teve uma primeira parte aqui da embriaguez, certo? Não vamos pensar nisso agora. Vamos pensar só que de fato houve... Noé era agricultor, como era Lameque seu pai, ele foi o primeiro a plantar a vinha, como diz no versículo que a gente leu. Ele, dessa vinha, né, dessa uva, ele fez o vinho, se embriagou, e a embriaguez trouxe a sua nudez. Né? Bem, e nessa nudez, né, a gente sabe que a gente pode olhar isso como pessoas individualmente que viviam dentro de um contexto histórico daquele momento, e como Paulo também nos exorta, não só dessa forma, mas como um ensino para nós que vivemos no último século. Né? Então, olha só, a posição de Caim é qual? Expor a nudez. E a posição de Sem e Jafé é o quê? Cobrir a nudez. Né? Então aqui também a gente pode observar um princípio que a gente vai encontrar em outras partes da Escritura Sagrada muito importante. O que a Escritura nos ensina em relação à nudez? Quando a nudez é nossa, nós podemos expor. Então, né, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, então teremos comunhão uns com os outros. Né? Nós, na luz, nós mostramos a nossa nudez, nós confessamos o nosso pecado e o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Né? Então, quando a nudez é do Rafael, a Escritura me ensina a expô-la. Né? Então, aquele que confessa o seu pecado e o deixa, prosperará. Mas e aquele que o encobre? Né? Davi chegou a falar num certo salmo que os ossos dele apodreceram, né? Essa palavra assim, como os ossos, né, estavam ali, como ele definhasse por causa daquilo, né? Então, quando fala da minha nudez, quando eu encubro ela, eu definho. E quando eu exponho ela, quando eu confesso ela, então eu alcanço misericórdia. Né? Agora, a Escritura fala em relação à nudez do meu irmão. Como eu devo tratar a nudez do meu irmão? Toda vez que eu expor a nudez do meu irmão, toda vez que eu expor a nudez do meu irmão, né, eu fico debaixo de uma... Como é que a gente poderia caracterizar isso? Não é que isso aqui se repita, né? Mas, falando com o princípio, né? Quando eu exponho a nudez do meu irmão, na verdade eu atraio sobre a minha vida, vamos colocar assim, muitos malefícios. Quando eu exponho a nudez do meu irmão. Agora, Provérbios diz o quê? Em relação à nudez do meu irmão? Que eu devo cobrir a nudez do meu irmão. Né? A questão do meu irmão é com Deus. Eu não posso ser o instrumento, eu, Rafael, não posso ser o instrumento, né,
que vai expor a vida do meu irmão. Aí vem o irmão e fala assim, mas o João Batista foi usado por Deus para Herodes, mandou na cara dele. Ali a gente não está falando que foi a pessoa João Batista que fez aquilo. Ali ele estava sendo usado como um profeta e recebeu ordem para fazer aquilo. Então, ok, tá tranquilo. Quem estava fazendo aquilo era Deus, não era o João Batista, né? Então, assim, pode acontecer isso? Claro que pode. Deus pode fazer isso, como fez lá com o João Batista, né? Mas quando nós estamos falando da vida comum, da questão relacional com irmãos, o nosso papel é o papel de Sem Jafé, é cobrir a nudez do irmão, né? E hoje isso é algo assim tremendamente falho no meio da realidade cristã, né? Seja por língua, seja por fofoca, seja por atitudes como a de Cã, entendeu? Parece que isso se multiplica a cada dia mais, né? E às vezes a gente não entende que expor a nudez de alguém, né, é envergonhar a si mesmo, né? E você não soube fulano, rapaz, isso. Né? O que vai edificar eu falar da vida de um terceiro? Né? O que vai edificar eu falar de coisas que não vão glorificar o nome do Senhor? Nada. Né? Nada. Só tem um interessado nisso, que é o nosso inimigo. Né? Então, assim, a atitude de Sem Jafé, né, é uma atitude de guardar realmente o seu pai, né? E a de Cã, realmente, né, ele não se preocupou com isso, né? A gente não vê uma preocupação, a gente sabe que, né, assim, na questão da soberania de Deus, assim falando, né, a gente percebe que, eu pelo menos creio dessa forma, né, que Noé, quando lançou aquela palavra, tinha algum significado, assim. É difícil a gente, às vezes, falar assim, não, porque Noé errou, porque Noé fez isso, porque Noé fez aquilo. É muito difícil. Eu não vejo Noé sendo advertido, né? A Escritura não deixa claro, ele não sofre nenhuma advertência, né? Alguns irmãos entendem, né? Isso também, às vezes, é explorar muito um contexto que a gente não sabe, mas alguns irmãos entendem, pela leitura bíblica, que a gente vai ver mais na frente, que na verdade verão e inverno, calor e frio, era algo que nem era comum da atmosfera daquela época, né? A gente sabe que no Éden, pelo menos, era temperatura constante, sem chuva, né? Até os dias de Noé nem chovido tinha, né? Então muitos irmãos entendem que realmente essa fermentação da uva era algo que pode ter surpreendido Noé. Outros entendem que não, né? Para mim, um entendimento ou outro pouco quer dizer da vida de Noé, porque o que fica da vida de Noé para mim é de um homem que Deus olhou e viu que ele era justo, né? E Deus o chamou para uma grande obra e ele, durante 110 anos, provou essa fidelidade, construindo essa arca e levando sua esposa e todos os seus filhos com ele. Então, assim, não é algo que eu muitas vezes gosto de especular, né? Mas a gente poderia aproveitar essa palavra para algo útil, por exemplo. O que acontece quando uma pessoa fica embriagada? Quem quer ajudar? Quê? Fica vulnerável. Vamos botar assim, vulnerável. Influenciado. Fora de si. Não sei. O que mais vocês acham? O que a embriaguez faz com uma pessoa? Violento. Fica violento? O que mais? Acho que aquilo que ela enxerga, ela também não enxerga muito bem, né?
Fica sem julgamento, né? Assim, sem discernimento. Perde sua visão natural, né? Legal. Agora, Paulo nos fala o seguinte, e ele usa essa linguagem exatamente porque é muito apropriada aos irmãos que estavam ali com ele reunidos naquela cidade. Ele diz assim: amados, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas se embriaguem do Espírito Santo. Encher nesse sentido é se embriagar. Porque o que é se embriagar? Não é você se encher de álcool? Ele está usando a mesma metáfora. Então ele está usando aqui o seguinte: o que é se encher do Espírito? Se embriagar, né? O que aquelas pessoas que receberam o Espírito Santo na igreja primitiva, que estavam no cenáculo e apareceram línguas como de fogo sobre a cabeça delas, o que as pessoas que estavam ao redor apontavam e diziam? E aí Pedro fala assim: vocês acham que elas estão embriagadas essa manhã? Porque elas pareciam o quê? Embriagadas. Então, Paulo quis levar as pessoas a pensarem nisso. Se quando você está debaixo da força do vinho, né, você fica influenciável pelo vinho, então quando você está embriagado pelo Espírito Santo, você fica debaixo de que influência? Do Espírito Santo. Nem da sua mais. Eu acho que não é muito seguro isso, mas o Espírito conduz. Se o cara pensar assim, será que é legal correr atrás dessa carruagem? O cara ele é um súdito da rainha, rapaz, um etíope. Acho que não vai pegar muito legal, eu vou correr atrás do cara, o cara está escoltado. O que o nego pode pensar? Isso é o quê? O nosso homem natural, né? O que o Espírito fez com o Filipe? Corre do lado da carruagem. E pergunta a ele se ele está entendendo o que ele está lendo. Na influência natural, a gente correria? A gente pensaria em tudo isso. Mas influenciado pelo Espírito de Deus, a gente pode fazer coisas que a gente não faria no nosso natural, no nosso normal. Então, esse fora de si, poderíamos colocar dessa forma. O vinho deixa a gente violento, mas o Espírito deixa a gente ousado. Não é? A gente, como homem, é covarde. Tem até medo de algumas coisas, né? Ou não vou meter a mão nisso não, isso é um rolo, rapaz, eu não quero não. Eu quero nem me meter nisso, rapaz, e aleluia, e fora. E às vezes o Espírito nos coloca em situações que até nos nossos olhos humanos, depois a gente fala assim, Jesus me colocou numa furada. Mas na verdade, essa ousadia não é uma presunção carnal, é uma ousadia que vem do Espírito. Porque se ele não revestir e pôr essa ousadia, como João Batista ia fazer parar a carruagem daquele governador e entregar aquilo que ele precisava entregar. E o cara podia chegar e falar assim, corta a cabeça dele agora. Então o Espírito, durante todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né, revestia de ousadia e de coragem. Né? Então, se aqui a gente fica sem o nosso discernimento natural debaixo do vinho, aqui também é outro discernimento, quando a gente está embriagado pelo Espírito de Deus. Não é aquele discernimento natural, né? Caramba, eu não devia entrar na casa desse cara, porque o cara, mais, quando se vê, está impedido. Pensa bem, gente. A gente fala assim, né? Puxa, para Pedro foi tão difícil, né, entrar na casa de Cornélio, com um ensinamento de 40 anos na mente do cara. Ele, desde que nasceu, ele era bebê e não podia engatinhar para a casa de um... Estou exagerando assim, mas brincando, não podia engatinhar para a casa de um ímpio. Ele podia brincar, jogar bola com um cara que não fosse circuncidado. Ele cresceu assim. Ele cresceu desde a sua juventude, da sua infância. E ele aprendeu, ele funcionava, o sistema dele funcionava dessa forma. E de repente, ele está sendo chamado a pregar o evangelho para as pessoas que não eram circuncidadas. Como é que você acha que uma pessoa assim funciona? Ah, que é tão rápido, agora na varinha de cristal o cara é cristão. Não, existia toda uma resistência dentro dele, existia toda uma linha de pensamento que era dele, que ele falava assim, Senhor, de modo nenhum comerei essas coisas. E aí Deus precisa falar com ele assim, ó, não diga que é imundo aquilo que eu santifiquei. Eu acredito que se não fosse o Espírito Santo realmente para impelir, para empurrar os seus servos, irmãos,
Muitos tinham ficado até hoje aonde? Naquele cenáculo com medo. Não é isso? Então, olha a importância de nos encher ou de nos embriagar. Né? Então a nossa visão também muda, como a de Pedro, né? Exemplo que a gente... Então, assim, qualquer tipo de religiosidade, ou qualquer tipo, seja de cristianismo ou de metodologia evangélica, que nos leve a ficar preso em métodos e em regras, né? Em vez de como a Escritura Sagrada faz, nos encorajar a buscar o Espírito Santo, a nos encher dele, e encher-nos é dar a ideia de o tempo todo, né? Não é uma coisa que acontece uma vez só, né? É uma coisa que é cíclica, porque está sempre acontecendo, a gente sempre está se enchendo do Senhor, né? Então, assim, se nos embriagarmos dele, estaremos debaixo dessa influência, né? Então é importante estar cheio, assim. E às vezes a gente acha que ficar até a metade já está bom. A gente quase que tem medo de ficar cheio do Espírito Santo, eu poderia dizer assim. Não é assim, irmãos? Eu acho que a gente tem medo porque a gente quer se... Eu estou falando por mim, tá, irmãos? Mas se algum irmão também se colocar nessa situação, amém. Mas eu falo por mim, eu acho que a gente quer ser cheio do Espírito Santo até não perder o nosso controle. A gente quer ficar cheio do Espírito Santo para ficar cheio de Deus e até pregar, anunciar ou fazer uma porção de coisa que esteja na nossa cabeça, mas desde que a gente não perca, sabe, aquele nosso controle natural humano. E quando a gente fica cheio do Espírito Santo plenamente, a gente não tem mais controle de nada, como dizia ali os discípulos, assim, o cara já saía de... Você imagina, Filipe estava em Azoto pregando o Evangelho, e daqui a pouco ele era arrebatado, estava em outra cidade pregando. Você imagina, acabou a reunião aqui, cadê o irmão? O irmão está no Pará já. O irmão pegou o avião? Não. Pode ligar que ele está lá. Só arrebatou ele para lá. Irmão, tem gente que hoje, no meio da igreja, não crê nisso. Por quê? Porque a gente está crendo só em coisa material. Está crendo só em coisas assim, não, Deus faz isso e tal. E as grandes coisas a gente nem crê mais. Então tem gente que acha que precisa de avião para pregar o evangelho, precisa disso, precisa daquilo, precisa de não sei o quê. Amém. Quem sou eu para falar alguma coisa contra essas declarações? Eu preferiria viver isso. Eu preferiria piscar o olho aqui e acordar em Manaus. Acordar em outro lugar. Tá? Está em outra realidade. Por quê, irmão? Porque você saberia, pelo menos assim, que, meu Deus, né, o Senhor tá nesse controle aí. Eu não quero fazer uma obra da minha mão, eu não quero fazer uma obra da minha força. Eu não quero chegar depois de 40 anos e descobrir que a obra cristã que eu fiz foi minha. Pô, isso é decepcionante demais. Eu queria pelo menos chegar assim naquele dia que foi a obra que o Senhor mandou eu fazer, para pelo menos ter uma coerência. Senão eu também investi em tudo e uma coisa minha, né? Não era algo do Senhor. Né? Então, assim, todas essas coisas que nós lemos e que está registrado e que está escrito, né? Essas pessoas aí viveram. Esses irmãos nossos viveram. E eles tinham tanto medo quanto a gente, eles ficaram presos num quarto tanto tempo como a gente, entendeu? Eles tinham tanto receio quanto a gente, mas o Espírito Santo fez a diferença na vida deles, né? Então, eu acho que é mais proveitoso olhar o final de Gênesis 9 dessa forma. Né? Como a gente pode se embriagar, né? Tem um texto. Agora não sei se eu vou achar. Tá aqui. É no mesmo texto, olha só. Portanto, não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, nessa tradução, né, da NVI, mas deixe-se encher pelo Espírito. Aí ele diz como? Falando entre si, os irmãos, né, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então olha que interessante, né? O processo de se encher do Espírito Santo. Né? Está ligado na busca, na oração, no fervor, né? Mas está ligado a duas coisas importantes. Né? O que eu falo e como está o meu coração. É pelo menos o que Paulo deixa para a gente. Ele fala, o que você fala pode deixar você cheio ou vazio. Voltando lá naquelas palavras iniciais, né? Lembra que tudo começou da... O que eu falo pode me deixar cheio ou vazio. Irmão, eu posso me encher demais aqui. O que eu falo pode me esvaziar ali. E eu também posso me encher lá fora. Não tem, entendeu? Deus não está preso a nada. O que eu falo pode me encher ou me esvaziar. Então Paulo fala assim, quando vocês falarem, vocês falem com salmos, hinos, cânticos espirituais. Quando ele fala da parte interna, ele fala assim, dando graças a Deus Pai por todas as coisas. Outra coisa que pode me encher ou esvaziar, a gratidão ou a ingratidão. O processo de gratidão, ele me enche. E o processo de ingratidão, ele me esvazia. O processo de ingratidão e murmuração é como um ralo aberto na nossa vida que leva todo o vinho que foi colocado lá. E a gratidão e o louvor é um processo que nos enche. Então é por isso que Satanás tenta porrinhar a nossa vida para quê? Para a gente soltar algumas palavras aí, né? Para a gente falar algumas coisas, para a gente se aborrecer, para a gente falar que não é assim, para a gente falar que não é assim. Todos nós estamos debaixo da mesma condição, essa é a verdade. Todos nós estamos sujeitos a todas essas coisas. Mas ele faz isso porque ele sabe. Mas quando a gente descobre que ele está fazendo isso porque ele sabe disso, o que por contrapartida a gente faz? A gente começa a orar ao Senhor e fala, Senhor, olha o salmista, põe o quê? O que o salmista orou? Põe freio nos meus lábios. Por quê? Senhor, eu não quero me esvaziar. Eu já tinha te pedido lá atrás para não me tirar o teu Espírito Santo. Agora não adianta eu ter ele, mas está vazio. Então põe freio, porque dependendo do que eu falar, eu vou me esvaziar. Então freia a minha boca. Na hora que eu for falar, me dá aquela trava, aquele palpitar de coração para segurar. Não estou falando só para não falar e ser bonzinho, ser certinho, não. Porque eu quero andar plenamente cheio do Espírito Santo o tempo todo. Então assim, se eu falar, aí vai me esvaziar. Daqui a pouco estou chateado, estou aborrecido, estou tratando as pessoas mal. Às vezes não trato mal, mas né, fico rabugento, não sabe o que está falando, fala besteira, fala qualquer coisa, né? Assim, então assim, coisa importante então assim, falamos de embriaguez, falamos de estar debaixo dessa influência, dessa direção, falamos de nos encher do Espírito Santo, e entendemos que esse princípio acontece e é influenciado pelo nosso falar e pela posição do nosso coração. Isso é coisa básica, simples, da gente poder tentar praticar hoje ou amanhã. Debaixo da graça de Deus, é claro. Né? Então assim, não tentar segurar as coisas para não falar e daqui a pouco estoura também e vai tudo. Não, também não é assim. Porque acumular também não resolve. Acumular só solta tudo de uma vez e quem está do lado quase desmaia. Ter um ralo para essas coisas. Poxa, Senhor, em vez de eu me esvaziar do Espírito Santo, eu quero me esvaziar disso. Deixa eu abrir um ralinho e essa parada ir embora. Não quero ficar acumulando também, porque vai chegar uma hora que eu vou aloprar também. Eu vou estar com a minha cabeça tão gigante que eu vou aloprar com o maluco que está do meu lado. Então assim, eu quero abrir o ralinho e essa parada ir embora. Eu não quero abrir o ralo e depois de tudo isso me ver vazio. Estou buscando, estou orando, estou tendo comunhão com os irmãos, estou buscando. Aí Deus vem, trabalha no culto de domingo, a gente sai, compartilha a palavra, vê a palavra, vê cheia e daqui a pouco a gente olha para a gente no nosso trabalho, dentro da nossa realidade, a gente está vazio. Entendeu? Então assim... E o inimigo sabe, se o inimigo percebe que a gente vai ser influenciado pelo Espírito Santo, vai estar ousado, com discernimento e com visão, você acha que diabo quer ver crente cheio do Espírito Santo? Você acha que diabo fica na frente de cristão cheio do Espírito Santo? Então o que ele vai tentar fazer? Ele não pode bater de frente com crente cheio do Espírito Santo, mas ele vai tentar fazer o quê? Esvaziar. Percebe como é que funciona o mundo espiritual? Esvaziar, distrair o cara.
Se não dá botar o cara para tropeçar, pelo menos distrair. Vou botar esse maluco para prestar atenção em 1000 coisas aí para ele distrair, com tanta distração que ele vai esquecer de falar com salmos, com hino, falar do Senhor, lembrar da palavra e tudo, e quando ele perceber, ele também já está vazio. Então, essa guerra, espiritualmente, ela funciona. Isso é uma guerra mais prática. Às vezes o pessoal viaja um pouco na maionese, em termos de guerra espiritual. Isso aqui é um pouquinho mais concreto, isso é um pouquinho mais real, isso atinge a cada um de nós, dentro da realidade que nós vivemos, né, irmãos? Então, assim, o que eu falo pode encher ou esvaziar, e a gratidão ou a ingratidão do meu coração pode me encher ou me esvaziar, né? Então, ele fecha dizendo assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, né? Outro princípio também interessante de se esvaziar ou se encher é a dependência e independência. Então, assim, está sujeito um ao outro, está cheio. Está numa posição individual isolada, a tendência é estar o quê? Vazio, né? Então, irmãos, a gente fecha o capítulo 9 do livro de Gênesis, né? E se o Senhor permitir, aí na próxima semana a gente falou que a gente vai estar lá, vai sexta-feira agora lá para Guaratinguetá, a gente não vai conseguir estar com os irmãos, né? Mas aí na outra quarta-feira, se o Senhor permitir, a gente vai... Se os irmãos puderem ler em casa já o 10, já é legal, porque a gente não lê aqui, os irmãos já leem e já vêm com, né, com as perguntas. Amém? Algum irmão